Sejam bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. Eu sou o Bruno e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha experiência de ter tido a minha aula gravada e ter sido chantageado pelos meus alunos. Antes da gente começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, bota lá o botão de inscrição, clica no sininho. Se você já é inscrito e não tem o sininho ativado, ative esse bendito desse sininho. Também segue o Clio nas redes sociais, os links estão aqui embaixo na descrição e vai aparecer o insert aqui que a Ana, nossa editora, vai colocar para você. Bom, a gente já fez um ClioCast com a nossa linda e maravilhosa a Rita Von Hutt sobre o Escola Sem Partido. É um podcast incrível, um dos nossos melhores podcasts até hoje. Se você não viu, procure aí no seu agregador que ele tá joia. E aí, então vocês provavelmente já sabem a nossa opinião e a minha opinião sobre Escola Sem Partido. Eu acho que é impossível você fazer educação de uma forma apolítica. A educação ela precisa ser política porque o professor ele tem um discurso, ele emite um discurso. E dessa forma, se ele emite um discurso, todo discurso tem um lado ideológico. Eu tenho um lado ideológico, você tem um lado ideológico, papai e a mamãe têm um lado ideológico. Dessa forma, fazer educação, estar na sala de aula, é impossível ter neutralidade. Você pode sim medir, né, os pesos de, por exemplo, você vai falar de Revolução Soviética, da Revolução de 17. Você tem que falar sim das coisas positivas e tem que falar sim das coisas negativas, dando pesos equivalentes e ajudando os estudantes a pensarem, a eles criarem esse juízo crítico. Não é você que vai falar para eles que é bom ou ruim. São eles mesmos que vão descobrir para eles se é bom ou ruim. Então, essa é basicamente a minha opinião sobre o Escola Sem Partido. Eu acho isso uma grande invasão ao professor. Fora que o Escola Sem Partido, ele fere pelo menos 2 artigos da Constituição Brasileira. O artigo sobre o direito de imagem de qualquer pessoa, que ninguém pode ser filmado ou gravado sem a sua autorização, e também fere a liberdade de cátedra do professor. O que é liberdade de cátedra? O professor pode dar aula do jeito que ele quiser, como ele quiser. Se ele quiser dar aula de ponta cabeça, falando sobre em grego, o problema é do professor e da escola. Ele tem total liberdade de fazer isso. O Escola Sem Partido fere esses 2 artigos da Constituição. Vamos ao que aconteceu comigo. Há umas semanas atrás eu tive a minha aula gravada sem a minha autorização por um grupo de estudantes lá do colégio que eu dou aula, e esses estudantes divulgaram para os pais trechos do que eu tinha falado. E não gravaram a aula toda, eles pegaram, picotaram o que eu falei, manipularam a imagem e mandaram para os pais. Na montagem, parece que eu estou falando que nenhuma igreja deve existir. E dessa forma, então, parece que eu sou um intolerante religioso, que eu não quero que nenhuma igreja ou nenhuma fé existam. A única crítica que eu fiz foi em relação ao Papa Francisco I, que ele não é tão bonzinho assim como a mídia aparenta. É sempre bom lembrar que o Bergoglio passou muito pano para a ditadura da Argentina quando ele foi cardeal de Buenos Aires. Foi exatamente isso que eu disse. Simplesmente que o Bergoglio não é esse santo que a mídia quer fazer aparecer. Porém, fica aparecendo no jeito que foi manipulado que eu sou um intolerante religioso. Aí isso foi parar na mão da diretoria e os pais, os alunos começaram a me pressionar para que eu mudasse meu estilo de aula e mudasse o que eu estava dando de aula. Não bastasse isso, 3 dias depois do que aconteceu, eu fui denunciado para a direção da escola como se eu não tivesse passado uma matéria depois, antes de cobrar na prova. Ou seja, parece que eu tinha inventado um conteúdo e estava cobrando dos meus estudantes. Começou um verdadeiro motim de uma parte do estudantado quanto à minha pessoa. Então, dessa forma, o que aconteceu comigo? Na semana que aconteceu, eu quis pedir demissão do meu trabalho. Eu só não pedi demissão porque eu preciso muito do meu emprego lá, dando aula. Mas é uma sensação horrível você ter a sua liberdade tolhida dessa forma. O professor, principalmente no Brasil, geralmente dá aula porque quer. E geralmente dá aula porque outras portas se fecharam. No meu caso, eu dou aula porque quero. Eu poderia trabalhar com outras coisas, mas eu resolvi dar aula porque eu gosto, sinto prazer e eu sou bom nisso. Modéstia à parte falando, né? Não querendo parecer o pica das galáxias, mas eu sou um bom professor. Então, ter a minha liberdade tolhida de como eu me expresso, o que eu expresso, como eu dou minha aula, foi extremamente chocante para mim.
Isso se deu numa sala de ensino fundamental 2, ou seja, são crianças entre 11 e 15 anos. E da onde que elas reproduzem isso? Justamente nessa lógica do escola sem partido, onde o professor ele deixou de ser um educador e passou a ser um inimigo do Estado. Nós, professores, ainda mais professores de humanidades, nós somos cada vez mais inimigos do sistema vigente. Nós somos, em vez de educadores, em vez de pessoas que ajudam a formação de uma sociedade crítica, pensadora, nós nos tornamos inimigos. Exatamente, talvez, por a gente ajudar, né, fazer é muito impositivo, eu não gosto dessa imposição que ainda existe, né, na mentalidade da educação. Nós auxiliamos os estudantes a criar por eles mesmos esse juízo crítico. Talvez por esse caminho, por conta dessa vertente, é que nós, professores de História, Filosofia, Geografia e Sociologia, somos tão mal vistos por parte do regime vigente. Por parte não. Do atual governo Bolsonaro, nós somos mal vistos, nós professores, por todo mundo, inclusive pelo nosso excrementíssimo ministro da Educação. O que eu mais me choquei com isso tudo foi que essa semana eu tive que dar uma aula sobre a Revolução Cubana. Aí eu fiquei na dúvida, falo ou não falo a favor da Revolução? Falo ou não falo dos avanços sociais que Cuba teve após a Revolução? Isso me criou uma trava muito grande. Mas ainda bem que os alunos que participaram dessa aula, eles começaram a me questionar sobre o que tinha mudado de Cuba antes de 59 para depois de 59. E dessa forma, a aula fluiu e a gente conseguiu ter uma boa aula sobre a Revolução Cubana, inclusive levantando pontos negativos do regime castrista, sobre perseguição a dissidente, a perseguição a opositores. Vitor, foi mal aí, eu sei que você ama Cuba e tal, mas a gente também tem que se apegar à verdade. Então, você que é professor, você que é educador e está em sala de aula, se você alguma vez já teve a sua aula filmada e já foi perseguido de alguma forma, sinta-se abraçado e acarinhado por todo o coletivo aqui do CLIO. E aqui embaixo na descrição eu vou colocar um monte de link de como você, professor, pode se defender em relação a isso. A sua sala de aula é inviolável. Inclusive, segundo a LDB, até o diretor de escola precisa pedir licença para entrar na sua sala de aula. Dentro da sala de aula, você é autoridade máxima. Tudo bem que a gente não liga muito para a autoridade, mas simbolicamente você é autoridade e você precisa exercer isso durante os 50 minutos de aula. Então acho que era isso, né? A gente tem que ser muito combativo à escola sem partido, porque essa é uma lei ultrapassada, mostra uma visão de educação totalmente ultrapassada. Mostra que educação é simplesmente abrir a boca lá dos nossos aluninhos, entochar conhecimento, né, que confundem conteúdo com conhecimento, confundem disciplina com boa educação e a pessoa sai lá sem pensar muito sobre isso. Eu fiz uma aula onde, para os estudantes, eu comecei a juntar matemática com história através do islamismo. Eu pedi para os meus alunos calcularem a data de nascimento deles de acordo com o calendário islâmico. Eles só precisavam saber o ano da Hégira e o ano que eles nasceram. Eles conseguiram? Não. Por quê? Porque são tão entochados de conhecimento, são tão entochados de conteúdo, que quando precisam colocar em prática esse conteúdo, não vem. Simplesmente não vem. Então, o Escola Sem Partido, ele quer uma educação como essa. A gente, antes de ser contra a escola sem partido, a gente precisa se perguntar, para que serve a educação? A educação serve para você simplesmente decorar e saber um monte de conteúdo que em 15 segundos você esquece, ou ela serve para formar cidadãos críticos? E eu acho que os meus colegas de CLIO, também achamos que educação serve para formar cidadãos críticos, cidadãos que pensem sobre si, sobre a realidade que os cerca, sobre o presente, o passado e o futuro. Era isso, pessoal. Fica o meu abraço, meu beijo para os professores que nos acompanham aqui no CLIO. Um beijo nas crianças e o resto é vida que segue.